Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E chegamos à última ministração da nossa série do mês de julho, Aprendendo com o Profeta Naum. Foram momentos especiais, querido, dentro desse livro que traz o juízo que o Senhor enviou à cidade de Nínive, que era uma cidade importante do Império Assírio, que caiu em 612 nas mãos de uma coalizão medo e babilônico. Por isso, querido, nós tivemos a oportunidade de, com esse livro, com as lamentações, com aquilo que Naum estava trazendo, aprendermos muitas coisas importantes. E se você perdeu alguma das nossas ministrações, entre no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai encontrar essa e outras ministrações que abençoarão a sua vida. E eu gostaria de trazer essa última ministração pensando um pouco, queridos, sobre o último versículo do livro de Naum, que está ali em Naum, no capítulo 3 e o versículo de número 19. Olha o que está escrito. Ele fecha o seu livro, a sua lamentação, que ele está fazendo sobre o juízo que viria a Nínive com esse versículo. Olha só: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Queridos, o contexto onde está inserido esse versículo é justamente a lamentação que Naum está fazendo sobre essa cidade, dizendo que os outros reinos, as demais nações que foram tão afetadas por essa nação cruel que foram, os assírios, que eles iriam agora bater palmas, eles iam se alegrar com a desgraça que estava vindo sobre os assírios, porque esse povo foi tão cruel que suscitou, nas nações vizinhas, aonde eles chegaram, esse ódio por eles, e todos queriam a destruição desse império, desse reino. E quando Nínive cai, ele está falando aqui que outras nações iriam bater palmas, iriam se alegrar com a destruição justamente de Nínive, dessa grande cidade. E aí a gente percebe que depois, lá em 609, passou alguns anos, e aí todo o império realmente acaba ruindo, cedendo, entrando assim numa desgraça, acaba realmente de uma forma terrível. Queridos, e nós ouvimos, é muito importante esse último versículo aqui do livro de Naum, porque ele foi colocado justamente no final como algo para nos lembrar de como a vida foi feita para acontecer, como Deus desenhou a vida para acontecer. Todos nós, queridos, os seres humanos, nós temos um senso de justiça. Nós temos esse senso de justiça dentro dos nossos corações. Deus nos fez assim para ser, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Você pode perceber que dentro de uma terra, dentro de uma geração, dentro de um tempo, aonde a impunidade, a injustiça está acontecendo, fica dentro dos cidadãos, das pessoas de bem, esse anseio pela justiça. E aí Naum está terminando o seu livro justamente com essa questão da justiça. A justiça, estava sendo feita para todas aquelas outras nações que tinham sido destruídas, que tinham sido roubadas e tratadas de maneira extremamente cruéis pelo reino da Síria, pelo império da Síria. Agora estavam vendo a justiça chegando. Essas pessoas, esses assírios que haviam feito tantas maldades, eles não ficariam impunes. E aí, por isso, as pessoas se levantavam, batiam palmas, como está nesse versículo, as pessoas se alegravam. Por quê? Porque, queridos, a impunidade, o mal, ele foi julgado, o juízo chegou, a justiça foi estabelecida. E nós, todos os seres humanos, desde aquele tempo, porque Deus nos fez assim, nós precisamos estar dentro de um ambiente de justiça. Nós precisamos ver, entender, viver
justamente a verdade de que a impunidade ela é punida, o mal ele é punido, em algum momento ele é punido, para que a ordem das coisas sejam restabelecidas. Não há possibilidade de a ordem das coisas, das coisas crescerem, se desenvolverem, de nós termos realmente uma sociedade próspera, uma família próspera, se não houver esse senso de justiça. Aonde a impunidade está reinando, está imperando, não tem a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. As pessoas vão ficando cada vez mais com aquela sensação de que o mal está passando por cima, uma sensação horrível que acontece dentro da nossa alma, que mexe com o nosso coração, com a nossa mente. Mas quando nós vemos a impunidade sendo justiçada, indo para juízo, isso faz com que uma ordem interna dentro do nosso coração ela volte, ela se desenvolva, ela realmente respire com a certeza de que agora as coisas vão acontecer como devem ser, debaixo de uma ordem. E nós temos isso dentro de nós, querido. Isso é tão importante que ali até nós percebemos ali até o próprio Jesus falando ali no seu sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, ele fala, bem-aventurado, que significa muito felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então nós percebemos a importância da justiça para Deus. Nosso Deus, ele é amor 100% e justiça 100%, porque não existe amor sem justiça, que precisa. A ordem das coisas, para que elas sejam restabelecidas, para que as coisas aconteçam de maneira natural, para que a vida aconteça de maneira natural, para que o mundo, a natureza em todos os sentidos possa progredir, se desenvolver, viver as bênçãos de Deus, precisa existir a justiça. E nós temos essa verdade interna dentro dos nossos corações. Nós conseguimos rapidamente identificar quando o mal está vencendo, quando o mal está superior, está pisando sobre a vida dos outros, e como que fica o nosso interno, e quando nós podemos ver esse mal sendo punido e a justiça então vencendo, prevalecendo, como nós temos esse sentimento de que a ordem está voltando a ser como era antes. Então nós podemos ver o quanto a justiça é importante. Naum termina o seu livro restabelecendo a ordem, dizendo que Deus restabeleceria a ordem e que as pessoas ao lado, as nações ao lado, ficariam felizes com aquilo que estava acontecendo. Não se trata apenas de ver o mal sobre aquele que fez mal, mas sim o restabelecimento da ordem. Ponto, queridos. Mas nós temos que entender que neste livro de Naum, quem é que estava trazendo a justiça, o juízo sobre aquele povo? Era Deus. Deus, ele é o nosso supremo juiz, querido. Não somos nós, com as nossas próprias mãos, que saímos fazendo justiça diante das injustiças que aconteceram e continuarão acontecendo contra as nossas vidas. É claro que dói muito ser injustiçado. Todos nós passamos por isso, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 23, o Senhor nos fala, Pedro está inspirado pelo Espírito Santo, falando como Jesus lidava com isso. E lá fala que ele foi realmente vítima de muitas injustiças que fizeram contra ele, mas ele mesmo não retribuiu, pelo contrário, ele entregou-se àquele que julga tudo com justiça. Ou seja, todas as injustiças que foram feitas contra Jesus, na pessoa física dele, vamos dizer assim, contra ele, contra a sua pessoa, ele nunca retribuiu, ele nunca se levantou para se vingar. Pelo contrário, ele entregava, queridos, a Deus, porque esse sim julga justamente e sabe dos tempos, da forma de como agir e tratar cada situação em nossas vidas. Para nós, querido, nós queremos e precisamos sim que a justiça seja restabelecida, mas nós precisamos confiar em Deus,
porque Ele mesmo diz que a vingança é minha, assim diz o Senhor. É Ele que aplica a justiça que é verdadeira, o juízo que é verdadeiro contra aqueles que nos injustiçaram. O que nós não podemos permitir é que a injustiça que foi feita contra nós, ela fique agora morando dentro do nosso coração e fazendo com que a gente possa tomar as nossas decisões e as nossas ações baseado nela. Ela não pode encontrar lugar de morada dentro do nosso coração. É claro que dói, e nós precisamos um tempo para nós processarmos esse assunto e junto com Deus liberarmos o perdão e, mais do que isso, liberarmos aquilo que foi feito contra a nossa vida e fazer como Jesus, colocar nas mãos do Senhor. Não significa apenas esquecer e continuar a vida. Não, Jesus não fazia isso. Jesus, ele recebia essa injustiça, ele não retribuía, não pagava na mesma moeda, não é? Mas ele levava a Deus, olha Pai, o que estão fazendo comigo, olha o que fizeram comigo, olha o que estão realizando, olha a injustiça. Então é com o Senhor isso aí, eu sei que o Senhor vai fazer justiça para mim. E aí a confiança em Deus, de que Ele é um Deus justo, e que no momento certo vai realizar a sua justiça, faz com que o nosso coração descanse, querido, e a ordem então seja restabelecida. Ter esse senso de justiça é extremamente positivo dentro do coração, dentro do nosso coração, mas não somos nós que nos levantamos para fazer justiça com as próprias mãos diante das injustiças que aconteceram contra nós. Pelo contrário, nós levamos a Deus e permitimos que Ele, no seu tempo, da sua forma, que Ele realize a sua justiça, que sempre vai ser o melhor para nós. Do nosso ponto de vista, nós confiamos e descansamos em Deus. Por quê? Porque a justiça dele, ainda que a justiça dos homens não prevaleça, em muitos momentos, quando nós olhamos à nossa volta, ao mundo onde nós estamos, nós vemos a maldade, parece que está prevalecendo e ganhando em tudo, mas isso é uma grande mentira, porque esse mundo, por mais que ele possa parecer que está fazendo a maldade ganhar, mas ele é passageiro. No final, quem vai prevalecer é a justiça do nosso Deus, o grande juiz de toda a terra. É Ele que é o vencedor e nós somos vencedores com Ele. Por isso, querido, continue com esse senso de justiça dentro do seu coração. A ordem precisa realmente ser estabelecida, mas enquanto as injustiças pessoais, aquelas que fizeram contra você na pessoa física, isso você não pode retribuir nem se vingar. Você tem que colocar diante de Deus e permitir que o Supremo Juiz julgue as suas causas. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.